Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Michael Souza e hoje, pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E o assunto do vídeo de hoje será 10 heróis para utilizar na redação do Enem. Michael, como assim utilizar herói em redação do Enem? Pessoal, como você sabe, você tem que escrever uma redação lá no dia da prova do Enem. Essa redação será corrigida, certo? O cara que for corrigir essa redação, junto com a sua, ele vai corrigir, sei lá, mais 100, 150 redações no mesmo dia. Então, assim, ele já vai estar cansado de ler o mesmo assunto, o mesmo estilo de texto, ele já vai estar assim, de cabeça cheia com aquilo. Então uma dica que eu dou é sempre que possível, tenta trazer um diferencial para sua redação. Como assim um diferencial? Algo que só na sua terá. Irá fazer com que a sua redação se destaque quando comparada às outras. Como que você faz isso? Pode ser citando um filme, citando uma música, citando um livro, citando uma série, um anime, ou então até mesmo um herói de quadrinho. Por que não? Eu já fiz isso, acho que ficou legal. Então aqui eu vou mostrar para vocês como vocês devem fazer. Vou indicar 10 heróis para vocês utilizarem, claro, se estiver relacionado com o tema que cair lá no dia. E juntamente com isso eu vou falar também de alguns HQs, histórias em quadrinhos, algumas HQs que eu tenho aqui e vou indicar para vocês. E alguns filmes também para você colocar para completar, deixar a informação assim mais bonitinha, mais detalhada, ok? Mas antes de começar a indicar os heróis para vocês, eu preciso dar uma informação importante. Pensa comigo, heróis são da ficção. A sua redação não é sobre ficção, é sobre a realidade brasileira. Então você tem que ter muito cuidado. Por quê? Você não pode colocar essa informação sobre o herói ou citar o herói em qualquer lugar da sua redação. A introdução é o local mais indicado para você citar. Vou te explicar por quê. No seu desenvolvimento, você tem que convencer a pessoa que está lendo que o seu ponto de vista, ou seja, a sua tese, é correto. E para você fazer isso, você vai utilizar seus argumentos. Então não é legal, no desenvolvimento, por exemplo, você citar algo da ficção, por exemplo, um herói que não tem nada a ver com a realidade, para tentar te convencer de que você está certo. É muito melhor você usar o herói lá na introdução para chamar atenção e lá no seu desenvolvimento você usar as estratégias argumentativas com dados confiáveis, com dados assim, reais. Então assim, galerinha, essa situação aí de heróis, de colocar herói na redação, só fica legal na introdução, beleza? Na conclusão, não é legal colocar porque é um espaço que você vai ter para desenvolver a sua proposta de solução. Tem que ser detalhada. Então assim, evita gastar linha com isso. Para começar, eu não vou indicar um herói, sim uma equipe de super-heróis, que são os X-Men, porque eu já utilizei na minha redação. Então eu vou ler um trecho aqui da redação, do jeito que eu usei para vocês entenderem, e vou explicar mais ou menos para vocês. Na história em quadrinhos X-Men, Deus ama, o homem mata, Christopher Claremont usa os mutantes como uma metáfora para representar as minorias da sociedade que por acreditarem em uma divindade diferente da mais idolatrada, eram perseguidas e assassinadas em 1980. Ou seja, informação sobre os X-Men da HQ. Entretanto, tal intolerância perpetua-se fora dos livros em pleno século XXI no Brasil. Tal questão precisa ser combatida, pois pode causar violência e danificar a cultura do país. Ou seja, trouxe um diferencial para minha redação. Coloquei X-Men em uma redação que fala sobre intolerância religiosa. E para quem conhece HQ ou ainda não conhece, tem tudo a ver. A HQ fala sobre isso. Então, galerinha, mais ou menos essa é a estratégia que vocês vão utilizar. Primeira indicação são os X-Men. Por que os X-Men? Porque as histórias dos X-Men, elas são baseadas em questões sociopolíticas. Os X-Men foram criados e são ainda hoje utilizados como metáfora para representar as minorias. Que minorias? Pessoas negras que sofriam com apartheid, gays que sofrem com homofobia, pessoas que têm uma religião diferente das outras, pessoas, por exemplo, comunistas, esse medo de comunista. Os X-Men já foram utilizados em relação a isso. E além disso, as características de cada mutante representam o estranho. Por exemplo, o Noturno, ele tem o poder de se teletransportar. Ele é uma pessoa super gente boa, do bem, mas ele tem a aparência de um demônio. E isso assusta muitas pessoas, simplesmente por causa da aparência deles. Então, o medo ao estranho, ao desconhecido. O Fera é um cara, assim, muito sábio, muito inteligente, assim, o coração também muito gente boa. Mas por ele ter uma aparência de fera, ele assusta todo mundo. E as pessoas não ligam para quem é o fera. Só pela aparência dele ser ali diferente, o pessoal já tem medo dele. Então assim, eu acho que fica legal vocês utilizarem X-Men em redações com tema semelhante ou parecido com homofobia, intolerância religiosa, que nem eu já utilizei aqui, racismo, tema relacionado a ódio, tema relacionado à intolerância. Eu acho que vai ficar legal vocês utilizarem na redação de vocês. Bom, para quem não conhece os X-Men, eu vou indicar essa HQ aqui que chama X-Men, Deus ama, o homem mata. É um quadrinho pequenininho que fala sobre intolerância religiosa. Nessa HQ aqui, um cara, ele se baseia na Bíblia e fala, nossa, os humanos são criados à semelhança de Deus, os mutantes não são. Então, muito provavelmente, eles são criados à semelhança do demônio, do diabo.
e resolve caçar os mutantes e começa uma matança. Ele não liga se é mulher, se é criança, se é idoso, se aqueles mutantes têm uma religião ou não. Ele quer colocar a religião dele acima das outras. Foi a HQ que eu utilizei nessa redação sobre o tema Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu super recomendo. Uma coisa de quadrinho que é difícil é porque a pessoa não sabe por onde começar, o que ler antes, o que ler depois. Isso aqui, galera, podem ler sem medo, porque é uma história à parte, entendeu? Não faz parte de cronologia, então você não vai precisar ler nada antes nem nada depois para entender ela. É uma historinha curta, muito boa de se ler, tranquilinha, e eu super recomendo. Para quem não quer ler HQ, ela serviu como base para aquele filme X-Men 2, aquele que começa com o Noturno, daquela trilogia lá de um tempo atrás já. Então, se você não quer ler HQ, talvez o filme lá possa te ajudar também. Continuando as indicações, vamos para a indicação número 2, que é meu herói da Marvel preferido, que é o Homem-Aranha. Para quem não sabe, Peter Parker, um jovenzinho, um rapazinho de 15 anos, foi picado por uma aranha radioativa e ganhou superpoderes. E depois disso, ele se transformou no Homem-Aranha. Bom, galerinha, como que vamos utilizar o Homem-Aranha na nossa redação? Quando eu penso em Homem-Aranha, a primeira coisa que me vem à cabeça é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Para quem não sabe, durante lá um dia, o Peter Parker, ele teve a oportunidade de impedir um ladrão que estava roubando, mas ele não fez isso, deixou o ladrão escapar. E para tristeza dele, esse ladrão acabou matando o próprio tio dele, o tio Ben. Ou seja, ele tinha o poder, ele tinha a possibilidade de impedir o ladrão, fazer a coisa certa, mas ele não fez. Isso acabou gerando graves consequências. Lembre dessa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho legal, talvez, você colocar na sua redação essa frase aqui e relacionar ela com o Homem-Aranha. Em relação a isso que eu contei pra vocês. Quais temas vocês podem fazer isso? Temos, por exemplo, corrupção. Já pensou se cai corrupção no Enem? Por exemplo, os políticos têm grande possibilidade, têm grande poder para mudar muita coisa e não estão utilizando esse poder da forma correta. Ou seja, a responsabilidade deles não está sendo lá grandes coisas. Além disso, por exemplo, ato de votar relacionado à política. As pessoas têm um grande poder na mão, ou seja, também têm uma grande responsabilidade. Talvez vocês possam estar colocando relacionado a esse tema. Temas relacionados ao médico, ou então a profissionais que, assim, exerce uma grande influência na população. E, por exemplo, também influenciadores digitais. Nessa época agora que a gente tem um monte aí de influenciadores digitais pela internet, com blogs, canais de YouTube e tudo mais, influenciando as pessoas. Ou seja, é uma influência que muitas pessoas têm na internet. As pessoas postam as coisas e têm, assim, capacidade de mudar o pensamento de muita gente. Ou seja, é um grande poder e ele também tem grandes responsabilidades. Então, eu acho legal vocês colocarem isso na redação de vocês. Bom, a HQ que eu vou indicar pra vocês Homem-Aranha Origins. É uma HQ bem blogueirinho. É uma HQ da Salvat. Eu acho que é a edição 16, saiu há pouco tempo. E vai contar as origens do Homem-Aranha e vai falar esse negócio: é o ladrão que passou correndo por mim, aquele que não detive ao ter a chance. Esse rosto não pode ser. Vai mostrar a história que eu contei pra vocês. Ele perdeu o tio dele por causa de uma coisa que ele poderia ter impedido. Tinha um poder pra isso, não fez. Ou seja, lembre-se disso: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você não quer ler a HQ, você pode utilizar também o filme Homem-Aranha de 2002. Também vai mostrar isso, beleza? Estamos na nossa terceira indicação. Vamos agora pro meu herói preferido da DC, que é o Batman, o grande Batman. Vai falar sobre justiça com as próprias mãos? Não, galerinha. Por favor, não estrague a reputação do Batman com justiça com as próprias mãos, porque eu vou indicar um outro herói para vocês falarem sobre isso. A história do Batman, a reputação do Batman é, assim, magnífica. Então vamos ter um pouquinho de calma, utilizar ele para um outro tema também importante. Galerinha, Batman, para quem não conhece, Bruce Wayne. Acho que mais importante da gente falar o que o Batman faz, como ele faz combater o crime e tudo mais. Eu acho interessante a gente se atentar ao fato de por que ele se transformou, virou o Batman, se tornou o Batman. Galerinha, Bruce Wayne, quando criança, perdeu os pais. Ele viu os pais serem assassinados. Tanto a mãe dele como o pai dele morreram na frente dele por causa de um assalto. E por conta disso, ele jurou, assim, vingança contra o crime e se transformou em Batman. Então, galerinha, olha que interessante vocês colocarem isso em um tema relacionado à família. A importância que a família tem na vida do indivíduo. Porque, afinal de contas, Bruce Wayne se transformou Batman porque perdeu sua família muito cedo e não teve ali uma proteção, sabe? Não teve chance de se recompor disso, desse trauma que ele teve na infância dele. Então, temas relacionados à família, a importância da família, talvez a adoção, como que é importante, por exemplo, as crianças serem adotadas. Aí pode entrar, por exemplo, na questão de adoção de gays, porque muita gente é contra um casal de gay adotar, porque a criança precisa de uma mãe, que precisa de um pai, não só de dois pais, ou de duas mães. Mas a pessoa também esquece que quando você coloca uma opinião dessa,
além de você estar fazendo com que aquela criança não possa ter 2 pais ou 2 mães, você está impedindo ela de ter uma avó, de ter um tio, de ter um primo, porque família é bem maior do que isso. Vocês podem talvez estar colocando em relação à terapia pós-traumas, algum tema relacionado a isso, sabe? Por exemplo, pessoas que foram violentadas sexualmente, exploradas sexualmente, ou que sofreram algum trauma em relação à violência. Eu acho que é uma, assim, sabe, vítimas de violência no geral, eu acho que fica uma coisa interessante você falar do Batman, que afinal era uma criança comum, como todas as outras, e por esse trágico episódio, né, que acabou levando a mãe e o pai dele, os pais dele, do Bruce, ele acabou se transformando no Batman e jurando vingança aí contra o crime. Bom, pra quem quer conhecer um pouquinho do Batman, eu indico a HQ Batman Ano 1, muito boa, e vai mostrar isso aí também. E se você não quer ler HQ, você pode ver também o primeiro filme da trilogia lá, que eu acho que é Batman Begins. Eu não lembro o nome certo, mas o filme do Batman também mostra isso aí, a origem dele. Então, galerinha, não vamos sujar a reputação do Batman, tá? Com Justiça com as Próprias Mãos. Pra Justiça com as Próprias Mãos vai ser a 4ª indicação, que é o Justiceiro, que é o Frank Castle. Frank Castle, acho que é esse o nome. Cara, o Justiceiro, na verdade, ele nem é um herói assim, ele é um anti-herói e ele não mede esforço para combater o crime. Batman, por exemplo, ele tem uma certa código de ética, digamos assim. Ele não mata os criminosos que ele captura, ele tem um certo, assim, distanciamento, sabe, de armas de fogo, ele não gosta de usar. E o Frank Castle não. O Frank Castle, ele vai fazer tudo, absolutamente tudo que ele puder fazer e o que ele não puder fazer para chegar no objetivo dele. Se ele quiser matar um chefe de uma máfia, sei lá, um traficante famoso, se ele quiser matar, ele vai passar por cima de todas as pessoas que tiver que passar para matar. E se precisar, ele vai assassinar, ele vai torturar, ele vai matar, ele vai, sei lá, se tiver um herói no caminho dele, ele vai passar por cima. E diferente do Batman, ele gosta muito de arma de fogo pesada mesmo, vai assim explodir todo mundo que estiver no caminho dele para chegar ao objetivo dele. O Justiceiro, eu acho interessante vocês colocarem justamente nesse tema, justiça com as próprias mãos, temas relacionados à violência, ou seja, violência gerando violência, porque ele é um exemplo de pessoa que combate violência com violência. Eu indico o HQ que também é Capa Vermelha da Salvati, o Justiceiro, que vai mostrar a origem dele. E se você não quiser ler a HQ, tem um filme de 1989 que eu já assisti. O filme é bom, pode assistir também, dá pra você colocar na redação. E tem a série que saiu pela Netflix há pouco tempo. Então, assim, um monte de indicações aí sobre o Justiceiro, que é um cara que também perdeu a família dele e por conta disso ele ficou revoltado aí com a vida. Então, galerinha, vale a pena também ter uma olhadinha depois. Continuando a nossa listinha, herói número 5, um herói que eu amo de paixão mesmo, amo muito, que é o Demolidor. Vamos falar agora sobre Matt Murdock. Pra quem não conhece, o Demolidor é um herói, assim, fantástico, galerinha. Eu amo, nossa, tá no meu coração. O Matt Murdock, ele era uma pessoa normal, um menino normal, mas um dia, perambulando pela rua, viu um caminhão, viu um velho, ele viu que o velho ia ser atropelado e ele resolveu salvar esse velho, só que naquele momento ali ele se enfiou na frente do caminhão, salvou o cara e tudo mais, mas o caminhão tava carregando, transportando um certo líquido lá meio que tóxico, e aquele líquido caiu nos olhos dele e acabou deixando ele cego. Ele perdeu a visão, mas juntamente com isso ele ganhou, assim, um aprimoramento nos outros sentidos, sabe? Os reflexos dele melhoraram, a audição, assim, melhorou muito, parou de enxergar, mas os outros sentidos dele se afloraram. Então, galerinha, ele, assim, foi treinando e acabou virando um lutador, acabou virando um herói. E o pai dele queria que ele estudasse, ele continuou estudando e continuou levando a vida. E o interessante disso é porque, por mais que naquele momento a sociedade não fosse, assim, tão assim, disposta a incluir as pessoas com deficiência, sabe? Ele conseguiu vencer todos os obstáculos, conseguiu se formar na faculdade, ele fez direito, depois abriu a firma dele e consegue também combater o mundo do crime, sabe? Combater criminosos, mesmo sendo cego. E ele é tipo um Batman da Marvel, sabe? Ele tem uma certa ética, ele não gosta de matar as pessoas. Então, assim, é um herói também muito bacana. E eu super recomendo vocês utilizarem o Demolidor em temas relacionados à inclusão das pessoas com deficiência, relacionado à acessibilidade. Porque, tipo, ele mostra pra gente, sabe, que a pessoa pode ir lá, pode conseguir também, por mais que ela tenha suas limitações. Isso não quer dizer que, por exemplo, cotas, que, por exemplo, acessibilidade, coisas do tipo não sejam necessárias, sim, são necessárias. Mas mostra pra gente também que eles também podem. Então, assim, eu sou fã de carteirinha do Demolidor. Vou indicar pra vocês aqui uma outra HQ da Salvati, capa vermelha também, que é O Homem Sem Medo. E super recomendo, história magnífica. Pra quem não quiser ler, vocês podem citar a série da Netflix, também é maravilhosa. Pra quem não assistiu ainda, eu super recomendo. Tem o filme do Demolidor também, aquele filme antigaço lá, que eu amo de paixão. Muita gente critica, mas eu adoro aquele filme. E, assim, o Demolidor também tem as suas peculiaridades, né? Porque, tipo, ele é advogado,
durante o dia ele tá a serviço da justiça, mas durante a noite ele faz totalmente ao contrário do que ele prega no dia, entendeu? Ele é assim, faz justiça com as próprias mãos durante a noite, combate o crime e dá o seu melhor. Mas, por favor, também não estraguem a reputação do meu querido Demolidor com o tema Justiça com as próprias mãos, porque é um herói, assim, magnífico. Então, vamos deixá-lo para citar ele sobre temas relacionados a pessoas com deficiência, inclusão, acessibilidade e tudo mais. Eu acho super bacana. Sexto herói a indicar para vocês é o Homem de Ferro, Tony Stark, o gênio, bilionário, playboy, filantropo. Outro herói que eu também adoro. Galerinha, o que o Tony Stark tem diferente das outras pessoas? Dinheiro, tecnologia. Porque, assim, ele não tem superpoderes, mas ele conseguiu se tornar um herói graças à tecnologia. Então, assim, vamos explorar o Homem de Ferro em temas relacionados à tecnologia. Vou explicar para vocês. Graças à tecnologia, ele se transformou no Homem de Ferro. Criou lá a armadura e foi capaz de se transformar em um herói. E uma coisa interessante disso é que ele usa a tecnologia para o bem. Mas se for para a gente parar para reparar, a maioria dos vilões do Homem de Ferro também utilizam tecnologia, só que eles utilizam a tecnologia para o mal. Por exemplo, a armadura do Homem de Ferro, algumas armaduras dele já foram utilizadas para o mal. Então, assim, uma divergência, sabe? Uma balança entre o bem e entre o mal utilizando a tecnologia. Tecnologia servindo tanto para o bem quanto para o mal. Então, temas relacionados à tecnologia, como, por exemplo, tecnovícios. Celulares, games. Os celulares, assim, ajuda muito a pessoa ao acesso à informação, à comunicação, mas ao mesmo tempo também ele tem seus pontos negativos. Ele pode causar um vício, pode viciar a pessoa, pode causar ansiedade. Por exemplo, games. Pode ajudar no desenvolvimento da pessoa, mas também pode viciar. Temas relacionados também à saúde, porque o Tony Stark ele usa aquele reator lá, aquele eletroímã, que é o reator Arc, para se manter vivo. Então, talvez temas relacionados à saúde vocês podem citar. Então, assim, esse jogo, sabe, entre o bem e o mal causado pela tecnologia. Coisas desse tipo assim, eu acho... Coisas desse tipo assim, eu tenho que parar de falar isso. Mas coisas desse tipo eu acho legal vocês citarem. Homem de Ferro. Bom, eu não tenho aqui nenhuma HQ do Homem de Ferro, mas o primeiro filme vocês podem citar na redação de vocês. Primeiro, o Iron Man 1, que também é legal. E a HQ da Salvage também, capa vermelha do Homem de Ferro, mostra a origem, vocês podem estar abordando. Quem tiver interesse pode pegar pra ler. Indicação número 7, a Mulher Maravilha, nossa primeira mulher da lista. A Diana, bela como Afrodite, sábia como Atena, forte como Hércules e rápida como Hermes. Galerinha, o que é interessante a gente falar da Mulher Maravilha? Ela foi criada para mostrar que mulheres não são inferiores aos homens. Elas são fortes, que elas são corajosas, que elas podem, assim, ocupar profissões que, de certa forma, só eram ocupadas por homens, que elas podem ser livres e, ao mesmo tempo, ela serve de inspiração também para meninas, porque no quadrinho não é muito comum a gente ver heróis femininos, mulheres, sabe, que são heroínas, é mais heróis masculinos mesmo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que eu não gosto, é a questão das heroínas, porque é como se fossem cópias mal feitas dos heróis. Por exemplo, tem o Superman, aí colocam a Supergirl. Tem o Batman, que é aquela história magnífica, origem magnífica, brilhante, aí fazem Bat-Woman, Batgirl. Tem o Homem-Aranha e surge Mulher-Aranha, tem o Hulk e surge Mulher-Hulk. Sabe, parece que os criadores têm medo de criar uma heroína e ideia errada, e eles acabam fazendo uma cópia de um herói que já existe. E na Mulher Maravilha, não. Ela é a Mulher Maravilha, não tem um Homem Maravilha, pelo menos eu não conheço. Temas relacionados a mulheres, sabe? Igualdade de gênero, pra mostrar que mulher não é inferior ao homem e tal. Eu acho que é legal vocês citarem a Mulher Maravilha, que já se transformou em um ícone do feminismo, foi uma das fundadoras da Liga da Justiça. Também não li nada da Mulher Maravilha, não tive a oportunidade ainda, então vou indicar pra vocês o filme que saiu há pouco tempo, que é um filme, assim, maravilhoso. Assim, de todos os filmes da DC que eu já assisti, pra mim, é o meu preferido, é a Mulher Maravilha. Super recomendo. Indicação 8 é o Superman. Pra quem não sabe, o Kal, ele veio de um outro planeta, ou seja, Krypton, que é o nome do planeta. O planeta ia explodir, o pai dele colocou ele numa nave e mandou ele pra Terra. Aí aquele caiu numa cidadezinha chamada Smallville, onde ele cresceu. Ele foi adotado por um casal que criou ele. E durante a adolescência ele foi notando que ele era diferente dos outros rapazes, que ele tinha superpoderes. E depois de grande, ele se transformou em um jornalista, o Clark Kent, né, que trabalha como repórter no Planeta Diário. Quando ele não está vestido como repórter, ele está vestido como Superman, salvando o planeta, ajudando em várias catástrofes, enfim, enfrentando supervilões. Uma coisa que é interessante a gente falar do Superman é que ele veio de outro planeta, embora ele tenha, assim, milhares de fãs, tem pessoas também que não gostam dele, que tem medo dele, por ele simplesmente ter vindo de fora, ser um extraterrestre. Então, galerinha, temas relacionados à xenofobia, a imigrantes, a medo desconhecido, ao diferente. Eu acho interessante vocês citarem o Superman. Porque, por exemplo, no combate do Superman, porque os vilões do Superman geralmente são super vilões, super poderosos. Então, naquelas lutas deles, eles batendo no outro, eles atravessam prédio, derrubam prédio, destrói a cidade quase toda, provocam uma onda de destruição. E por mais que ele
seja um herói, que ele esteja do lado do bem, fazendo bem, assim, ele é mal visto por muitas pessoas, principalmente por Batman, digamos assim. O Batman tem um certo medo do Superman. Citando aqui aquele filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, mostra um pouco disso aí, das consequências dessas brigas aí, das consequências desses conflitos que o Superman fez com o vilão lá do filme anterior, assim, protegendo a cidade, sabe, que é uma proteção assim meio duvidosa, e o Batman fica assim um pouco um pé atrás com isso, e ele próprio, assim, cara, como é que se esse cara resolver se voltar contra a gente, como é que a gente vai fazer? Então, eu acho interessante a gente falar sobre xenofobia do Superman, porque esse filme mostra bastante sobre isso. Não sou muito fã do Superman, do herói Superman, então não tenho HQ. Pra quem quiser ler a origem, eu recomendo, eu escrevi aqui a edição 8 da Eagle Moss, Superman, o Homem de Aço. É interessante vocês lerem. Então, galerinha, indicação 8, Superman, para falar de xenofobia, temas relacionados a imigrantes e ao diferente, ao desconhecido. A nona indicação é o Hulk, um outro herói que eu não gosto muito, mas eu acho que dá pra citar na redação do Enem. O Hulk é o Robert Bruce Banner, cara assim, super inteligente, cientista nuclear, ele tá desenvolvendo uma bomba gama, que era uma nova arma, que assim, poderosíssima. E num desses testes das novas armas lá, quando estava prestes a detonar, ele viu que tinha um garoto lá no local da detonação, do teste e tudo mais. Ele falou, não, deixa eu salvar o menino, para aí o teste rapidinho, vou lá tirar ele. Ele foi tirar, só que o teste não foi parado e acabou explodindo enquanto ele estava lá. E ele salvou o menino, mas ele acabou sendo atingido por essa bomba. E essa bomba acabou modificando, essas partículas gama acabou modificando o DNA dele. E toda vez agora que ele fica nervoso, a adrenalina alimenta o monstro que existe dentro dele, que é o Hulk. Então ele se transforma no Hulk. Então, eu acho que é um tema legal para você citar em relação à ciência. Da mesma forma lá da tecnologia, que a ciência pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal também. Ou seja, ele tinha um conhecimento gigantesco, um conhecimento assim, que poderia ser utilizado para o bem. E ele próprio acabou sofrendo as consequências desse conhecimento que ele acabou criando uma arma, né? Então, ele mesmo viu aí. E um tema relacionado ao Hulk também, eu acho que o medo desconhecido, o medo ao estranho, porque o Hulk, gente, ele é perigoso, mas ele é uma pessoa boa, sabe? Ele tem bom coração, ele é um herói. E as pessoas, todo mundo no universo Marvel tem medo do Hulk, tem medo de ser morto pelo Hulk. E eu acho legal que eu tava lendo uma HQ dos Vingadores, e o Luke, irmão do Thor, pra chamar a atenção do Thor, ele resolve controlar o Hulk. E enquanto ele tá sondando o Hulk ali, ele fala, nossa, caramba, ele tem bom coração. Ele tem um ótimo coração. Mas todas as pessoas sentem medo dele por ele simplesmente ser o Hulk, entendeu? Então assim, por mais que ele seja um cara de gente boa, a pessoa só por ele ser grandão, verde, diferente, exclui ele, entendeu? Tem medo, sente medo dele. Então, assim, medo ao estranho, ao desconhecido também, alguma coisa assim, temas relacionados a isso. Eu acho que é interessante vocês citarem o Hulk. HQ que eu indico pra vocês, também é da Salvat, capa vermelha, que é a origem do Hulk lá. Se vocês, todas as HQs que eu estou indicando, se vocês pegarem pra ler só elas, vocês vão entender. E pra quem não quiser ler a HQ, pode assistir o filme lá do Hulk também, vai servir também. Bom, pessoal, chegando à nossa última indicação, não vai ser um herói, mas sim uma equipe de super-heróis, que são os Vingadores. Vingadores, por que eles surgiram? Por que esse montão, essa equipe aí gigantesca, super forte, poderosíssima de super-heróis juntaram? Porque eles precisaram se unir para combater um vilão que um deles sozinho não seria capaz de combater. União fez a força. Galerinha, Vingadores, temas que vocês podem utilizar. Temas que estiver relacionado à união. Por exemplo, manifestações políticas. O poder que as manifestações têm. Quando todos se unem para cobrar por direitos, protestar por alguma coisa. Temas relacionados ao coletivo, a questão de política também, de voto consciente. Questão, por exemplo, de trabalho em equipe. Vocês podem estar utilizando os Vingadores. Por exemplo, ativismo em redes sociais. Digamos, por exemplo, educação. Professores que estão utilizando o YouTube para ensinar, para gravar videoaulas. Tipo, a nossa educação é deficiente, e com essas aulas ainda também serão deficientes, mas será minimizada, sabe? Esse problema talvez possa ser minimizado. E assim, um professor só não vai poder solucionar isso, mas quando junta um professor de matemática, com um de português, com um de redação, com um de biologia, com um de história, sabe? Quando junta todos eles numa plataforma disposto a ensinar, assim, tecnologia aliada à educação é algo muito interessante. É como se fosse um trabalho em equipe, sabe? Então esse ativismo aí nas redes sociais, talvez também vocês possam estar falando sobre os Vingadores. Ou seja, união fez a força, juntos somos mais fortes, temas relacionados a isso aí. Eu acho que é interessante vocês citarem essa equipe aqui de super-heróis. Uma coisa que eu tava lendo também, que eu acho interessante, que às vezes assim, você lendo a história, lendo o quadrinho, algo que você nem assim, sabia, ou nem imaginava, ou nem esperava, você pode citar. Por exemplo, teve um momento dos Vingadores que, assim, por motivos pessoais, a equipe praticamente se acabou. Os membros foram saindo, quase que os Vingadores deixaram de existir. E só ficou o Capitão América, e ele teve que procurar assim, novos integrantes para formar a nova equipe dos Vingadores. E olha, quem que ele chamou? Ele chamou o Gavião Arqueiro, que era um ex-criminoso, um cara assim, fora da lei,
Chamou também a Wanda lá, a Feiticeira Escarlate, o irmão dela, né, o Pedro, que eram terroristas, pra criar os Vingadores. E assim, todo mundo foi contra, todo mundo ficou contra. Cara, como você vai chamar esses caras pra te ajudarem? Não tem lógica. E tipo, deu super certo. Então vocês podem, por exemplo, citar um episódio desse em um tema relacionado, por exemplo, à ressocialização ou a inclusão de pessoas que saíram de presídio, sabe? Como integrar ex-presidiários à sociedade, coisas desse tipo assim. É um tema que, assim, um episódio que vocês podem citar e com certeza vai dar um diferencial na redação de vocês. Pessoal, Vingadores, pra quem quiser, eu indico essa HQ aqui, a primeira HQ da Salvat Capa Vermelha, que vai mostrar a origem também. Vocês podem ler, todas as HQs que eu indiquei aqui, podem ler tranquilo que vocês vão entender. E quem não quiser também, pode citar o primeiro filme lá dos Vingadores. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aquele mesmo assunto de sempre. Se você gostou, dá joinha, se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar um comentário que eu estarei lendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, deixa aqui embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau. Ah, e se tiver algum herói que você acha que possa ser citado também na redação, e eu não citei aqui, por causa da minha listinha só tem 10, como por exemplo Capitão América, a questão lá do corpo, sabe? Estética, saúde, coisas desse tipo assim. Deixa aqui embaixo pros seus coleguinhas pra ajudar as outras pessoas. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.